Boa noite, namastê a todos os seres. Mais uma vez, sempre trazendo pessoas de informação, sempre trazendo pessoas que nos dão aquela certeza de prazer, de bem-estar, de entendimento. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque é assim que sempre estamos aí, com sempre pessoas voltadas para quê? Informação, direcionamento. E estou acenando aqui para as demais pessoas. Max Baixinha já entrou. A... Quem mais entrou? Opa, tudo bem? Boa noite, nobre amigo. Você também, você é uma nobre amiga. A Silvia também já se faz presente. Então já estamos aí trazendo a oportunidade, trazendo o entendimento para que possamos sempre, nesse horário, ser brindados aí com importantes informações e não importamos também da onde vem o conhecimento, quer seja do nosso estado, quer seja do nosso país, quer seja de outros países, porque o que é interessante é o nosso grau de evolução. E essa evolução, como estamos agora, cercados ou fechados diante de momentos que são desagradáveis, não só para o nosso território assim como um todo, porque o último momento que teve em relação a isso no planeta foi no ano de 1917, 18, quando houve aquela febre espanhola. Também sentimos, ou sentiram no caso, né, que muitos de nós não éramos nascidos, mas foi aquela dificuldade muito grande. Não temos muitos registros, mas o que sempre queremos e determinamos. Nossa vida como um todo. Nossa melhora, nossas expectativas, nosso bem-estar. Então, por isso é que nesse momento agora, de 2021, 2021, já vamos estar aí com um entendimento melhor. Mas durante 2020, recebemos esse impacto. E esse impacto, ele tem várias condições de não apenas dizer que foi um sentimento apenas de vírus. Foi um sentimento de mudança, um sentimento de entendimento, um sentimento de modificação e principalmente um sentimento de melhoria para a nossa evolução interna. Porque nessa hora, onde ficamos em casa ou resguardados, depende do ambiente onde nós podemos estar, começamos a pensar, indagar e compreender. E nessas compreensões vieram o quê? A possibilidade de unirmos, assim como estamos unindo, pessoas, ideias, ambientes. E isso é que é legal. Então não é apenas pensar no momento de uma dificuldade como um todo, e sim criar alternativas. E diante dessas alternativas criamos aí as lives, e dessas lives vieram pessoas, estão vindo pessoas. Então é surpreendente para mim, tanto para mim quanto para vocês, porque o que eu tenho recebido agora de afeto que está sendo transformado em pessoas, assim como temos hoje a Silvia, e assim como teremos também na próxima semana o professor Célio, será muito legal. Porque é naquele momento de afã, assim como teve a Max Bastian, aquele momento de afã que a pessoa fala, poxa, eu gostei. E eu percebo que nesse momento as pessoas também podem corroborar diante dessa possibilidade. E aí se fazem presente. Então, é através disso que hoje a professora Silvia Forte, aqui de Niterói, ela irá brindar aí os nossos eventos de uma maneira muito exemplar, assim como ela é e desenvolve através da sua educação com as crianças e adolescentes. Na sexta-feira, nós teremos novamente, lá de Santa Catarina, a professora Max, né? Ela também vai falar aí como gostamos, né? Foi muito legal, as pessoas homenagearam, falaram, pediram bis, e é isso que a gente vive. É dessa alegria, desse contentamento. E assim, não só as que estão sendo recebidas agora, sejam bem-vindas, e também o público em si gostando, claro que a gente repete. Então, na sexta-feira, mais uma vez, professora Max Baixinha, lá de Santa Catarina. No sábado, nós teremos em São Paulo outra educadora, que é a Regiane, que irá falar também com a gente das suas artes. E no domingo, Luiz Vieira, que é um amigo meu, que vai desenvolver sobre a linha ligada ao evangélico. Então, vamos agora entrar em contato direto com a professora. Cadê? Compartilhando livros. Isso. Agora, diretamente de Niterói, aqui do lado, né? É aqui no Rio de Janeiro, do outro lado, terra de Araribóia, terra de um índio valente, e
se fez presente em relação a um dado Ó, histórico interessante. cheguei. Salve! Tudo bom, Tudo Albi? bem? Tudo Boa bom. noite. Estava Boa noite a falando aí todo um mundo que está pouquinho. chegando. Isso, eu estava falando um pouquinho aí da tua terra, de Araribóia, falando do índio, e estava aguardando aí você chegar também para fazer parte integrante. Professora Silvia, por favor, sua apresentação. O público lhe espera. Então, sou Silvia, aqui de Niterói, sou bibliotecária, não sou professora, mas trabalho na área da educação. Todo mundo que trabalha na área da educação, na verdade, é educador, não é? E trabalho também com biblioterapia, gosto de escrever, já participei de 3 antologias da editora Cândido no selo Biblioterapia, entre mil outras coisas que eu saio por aí inventando, sou uma pessoa assim agitada, quieta, não consigo ficar parada. E é muito legal que o contato que foi feito através da Silvia, que posso assim de chamar de Silvia. Opa, tá legal. Então, o contato que foi através da Silvia foi através de quê? Das lives que estamos fazendo. Assim como foi da Max Plastinha, assim como hoje do professor Célio. Então, são as lives que agora, por si só, estão gerando a condição de trazer e agregar pessoas para desenvolver, para explicar, para falar, assim como a Silvia foi apresentada. Então, eu vi a Silvia gostando assim, falei, olha, gostei. Fala um pouquinho de você. Aí, quando ela começou a falar, eu falei, já sei, pronto, já te chamei para fazer a palestra com a gente. E está aí agora a Silvia também. Mesma coisa, né? Ansiosa, nervosa, aquele esquema todo que nós já conhecemos no primeiro Não, tô instante. tranquila, você sabe? Oi? Tô tranquila. Eu fico Ah, nervosa é? só um pouquinho. Ah, isso é legal saber. Silvia, Oi. como você falou, é biblioterapia. Bom, biblio vem de livros. Terapia vem de fazer com que haja uma interação de equilíbrio, de entendimento, de melhoria em relação àquele que você quer desenvolver. Então, mais ou menos a história é o quê? É você pegar o livro e do livro desenvolver uma viagem para que a criança ou o adolescente se sinta diante daquele espaço, ou é uma outra coisa que você utiliza? Pessoal, já vou te responder, mas antes eu não posso deixar de mandar um beijo aqui para a Bárbara, para Ana Paula, para o Helder, um monte de gente querida que eu estou vendo aqui. Gente, um Olha beijo, só, muito parece obrigada. programa de auditório, né? Quero mandar um beijo para minha mãe, quero mandar. É porque eu fico tão feliz, dá uma segurança, né? Quando a gente vê um monte de gente querida assim, que parou essa horinha para Claro, ouvir, é muito gostoso. claro, claro. Não, quanto mais a pessoa. Quando eu fui fazer uma live com a Kelly Betiol, lá do Chile, você tinha que ver a família toda falando, falando, falando. Ela mandou um beijo, mandou um beijo. Eu falei, então manda beijo para todo mundo. Mesma coisa você aí. Manda beijo para todo Isso, mundo também, que é muito legal. todos beijados. Aí, voltando à biblioterapia, eu fiz o curso com a Cristiana Seixas, que é uma referência da biblioterapia no Brasil, né? E eu vivo agarradinha com esse livro aqui da Cris, olha. Quem se interessa, quem ainda não teve oportunidade de fazer o curso, esse livro ela explica direitinho. E a biblioterapia é o cuidado através dos livros, né? Até que no livro ela cita assim, porque a pessoa não é cuidar da doença, de repente a pessoa tem uma enfermidade, precisa de ajuda, não é o cuidado com a doença, é o cuidado com a pessoa, que muitas vezes está debilitada, precisando de um afago. Então a literatura vem para dar esse acalanto. E a Cris, outro dia eu estava assistindo uma fala dela, ela falou uma coisa assim que eu gostei muito, que ela fala que a biblioterapia é a arte do atiçar. E eu concordo assim plenamente. Porque a literatura, quando a gente se deixa envolver, realmente tira a gente do nosso lugar, né? E mexe em coisas que a gente às vezes nem percebia que sentia, estava lá guardadinho. E eu tenho vivenciado isso não só com as crianças, com os adultos que eu tenho oportunidade de trabalhar, mas comigo mesma. Porque eu acredito que antes da gente aplicar a biblioterapia no outro, a gente tem que aplicar em nós mesmos. Sim, E a gente tem que sim, se envolver com aquilo, né? claro. E o primeiro momento que acontece é o despertamento pessoal. A Sim, partir do momento do despertamento pessoal,
é que nós temos a condição de externar e para que o outro perceba que existe uma verdade em nossas palavras. Porque senão Sim. são apenas palavras vazias, são apenas palavras que não têm conteúdo. E esse encantamento se dá primeiro através de como nós recebemos essa informação. E como você falou aí, o livro primeiro tem que te encantar, tem que mexer algo dentro de nós. E ele foi o motor primário, então, para você? Ele te ajudou em muitas coisas? Nossa, e muitas questões assim na minha vida. Olha, eu falo que minha vida é antes e depois da biblioterapia, sabia? Eu quero deixar claro aqui que biblioterapia não é religião, tá, gente? Que às vezes as pessoas não sabem, confundem. Como diz a palavra, é uma terapia mesmo, é uma ajuda, né, com os livros, um cuidado. E eu fiz o curso, eu acho que em 2017 ou 2018, não lembro, acho que foi 2017. Aí eu vim trabalhando esse processo em mim, eu entrei com o objetivo realmente de aplicar no outro. Mas lá eu tive essa surpresa que eu teria a oportunidade de primeiro e durante todo o tempo aplicar em mim para passar para os outros. Então eu tenho trabalhado várias questões em mim, inclusive a timidez. Nossa, antes disso, jamais eu estaria aqui falando com você, jamais sairia pelas escolas falando com as crianças sobre vários assuntos, fazendo oficinas. Mas aí eu fui, através da literatura, que fui descobrindo esse meu potencial de fazer coisas que eu nem imaginava. Eu fico assim surpresa com essas coisas que acontecem. Eu gosto E é muito. legal, por exemplo, o nome da nossa live, desse tema, é Ciência e Espiritualidade. Então, o que vem a ser? Né? O trabalho do conceito, de um modo geral, é um trabalho científico. E o trabalho espiritual é o trabalho do descobrir o que somos e de que maneira podemos conviver com tudo isso que acontece dentro de nós. Tem uma frase, Silvia, que eu gosto muito de Camões, não. Ai, cara. Bom, eu que cuide dos migos e os comigos de mim. Então, é um português, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, toda hora eu falo o nome dele, daqui a Eu pouco já ouvi agora essa saiu, frase, né? mas também não sei a autoria. Eu que aguente os migos e os comigos de mim. Nessa hora significa o quê? É você se aperceber. Então, quando você se apercebe do quanto de conteúdo nós temos e não sabemos, às vezes, lidar, né, com esse universo interno, precisamos realmente de uma ajuda. E nem sempre essa ajuda é uma ajuda pessoal. Ela vem através de um livro, como a Silvia está falando. E isso é legal. Isso é legal porque quando eu percebo e posso transmitir a outras pessoas, no caso, as crianças ou adolescentes, que estão ainda naquela fase de transição, isso deve ser fascinante. Né? Então, a Silvia deve ter várias histórias aí voltadas para esse conhecimento, né, Silvia? Ah, tenho bastante, mas experiências bem gostosas que eu já passei, sabe? E assim, lá na escola que eu trabalho, tem uma oficina que chama Ateliê Literário. E essa oficina funcionava como uma roda de leitura. Quando eu fui ver, nada mais era do que uma roda de biblioterapia. Porque eu tinha medo, assim, eu não me achava no direito de me apropriar do nome biblioterapeuta. Porque eu pensava, poxa, mas eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga. Mas aí, conversando com pessoas da área, eu tive a explicação que, sim, o bibliotecário pode atuar como biblioterapeuta. E funciona, assim, diferente, claro, do terapeuta, né, do psicólogo, acaba sendo ali uma conversa em grupo. Então, eu percebi, sim, que através dessas conversas eu poderia, assim, ajudar. E quando eu não posso, chega num ponto que, às vezes, as crianças se sentem tão mexidas, não é sempre, tá, gente? Às vezes, em alguma roda, mas acontece. Às vezes, vem assuntos sérios, as crianças se sentem mexidas, e eu tenho que chamar o psicólogo da escola, e a gente senta, conversa, continua em conjunto, porque até aí, porque realmente, eu como bibliotecária, eu tenho um limite. Mas só o Sim. momento da criança externar ali o que afligia, ali já vai, já sai uma grande carga, né? Que ele carrega, já dá um certo alívio. O nome do português é Fernando Pessoa. Pronto, Ah, lembrei. sim.
Né? Ele, Fernando ele Pessoa. tem tantos nomes que a gente às vezes nem lembra. Ele usa tantos nomes. E olha só, Calbi, fala. Diga. Não, 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 que por eu trouxe favor. uns livros aqui depois que eu gostaria de ilustrar para contar Sim, claro. experiências que eu tive com eles, se der tempo, senão tudo bem também. Não, o tempo é seu, vamos lá, por favor. Então, eu quero mostrar um livro que eu comprei durante essa quarentena para trabalhar comigo, que eu estava muito aflita, a questão do tempo, né, de ficar nos trancados em casa e não ver ninguém. E eu vi aqui no Instagram mesmo uma postagem sobre esse livro, Caixinha de Guardar o Tempo, da Alessandra Que Roscoe. legal. Pois é, aí, coincidência ou não, há quase um mês eu fui convidada para fazer uma roda de biblioterapia online com um grupo de idosos. Foi assim, uma experiência deliciosa. E eu mostrei esse livro, contei essa história. E vocês têm que ver como elas, assim, me contaram coisas de caixinhas imaginárias, que nem tudo lembra numa caixinha real, né? A gente guarda na memória, na lembrança. Elas trouxeram tantas lembranças bonitas. E a minha surpresa foi como uma delas pegou realmente, levantou, pegou uma caixinha física e tirou várias coisas que ela guardava, assim, foi muito emocionante. Foi lindo. Aí eu penso assim, eu tinha que ter comprado esse livro e não era só para mim, né? Precisava. Nós somos sempre, Silvia, aqueles que se dedicam, né? Aqueles que têm a sensibilidade como forma de entendimento, nós somos mediadores. Sim, As nossas palavras, as nossas ações, elas são voltadas sempre para um processo de produtividade, de criação. E muitas das vezes nós não imaginamos o reflexo que vai dar. Uma das pessoas aí, talvez seja uma amiga tua, falou assim que os livros curam. E curam realmente. Curam porque ele nos traz, ele nos coloca diante de várias emoções. sim. Mexe com a nossa sentimentalidade. E daí é que, às vezes, nessa leitura, nós somos conduzidos a caminhos. E diante desses caminhos, tem outras brechas. Então, é muito legal, como se fosse o filme Labirinto do Fauno, né? Você vai indo, tem vários labirintos, para você começar a perceber. E aí, quando você retorna cheio de energia, porque todos nós somos energia em movimento, e somos livros vivos em movimento. Cada um de nós carrega a sua história. Cada um de nós carrega as suas emoções. E quando nós conseguimos fazer disso uma coisa agradável, pronto, surge tudo isso. Então, de repente, um livro que você pegou, quanta alegria fez, desenvolveu para muita gente. E é assim que é legal. E a pessoa também tem que se permitir, né? Às vezes eu vejo também pessoas assim resistentes que não tem, não sei se é medo, não sei, não se abrem as emoções a experimentar, não sei se é medo, né, do desconhecido, mas eu já participei de rodas que eu percebi assim, a pessoa aflita, mas não se abre, não se entrega, sabe? Não se dá essa oportunidade, mas aí também a gente tem que respeitar, porque cada um tem um tempo, né? Um momento É, para se perceber. eu tenho duas questões em relação a isso, Silvia, pelo seguinte. Sim, todos nós temos um tempo, mas cada um de nós tem que se aperceber a hora, sim. Porque se eu pego e falo, cada um tem o seu tempo, ou eu falo a você, não, Silvio, ainda não estou nisso, eu vou aguardar, eu estou postergando. Mas será que Eu realmente estou às vezes gerando. não é a hora dessa pessoa se abrir para outras coisas? Algumas vezes, nós criamos muitas cascas. Sim, Nós criamos muitas defesas. Diante dessas defesas, eu tenho várias respostas. Agora, o que aconteceu, o que está acontecendo em relação a esses livros? Muita gente entendi. ou não fez, ou está fazendo algo. Então, a vida te coloca em certos momentos que fala assim, não vai? Então vai de qualquer maneira. Aí empurra. Né? É verdade.
Então, tem momentos que você fala, não, ainda não estou preparado, ainda não estou preparado. Como é que foi a nossa live? Eu Porque eu liguei tô para você. falando. Foi. Né? Aí foi ontem, não foi que você falou comigo? Aí eu falei, ué, mas já é amanhã? Foi. Aí você falou, é Já. assim que faz uma live. Você falou comigo. Ué, foi assim contigo. Foi. Então, não foi aquele negócio assim, olha, Silva, vamos pensar, vamos elaborar. Não, já foi. Então, e isso significa o quê? Muitos de nós já estamos prontos. Mas até que ponto eu sei e me permito fazer? Então, mas eu penso assim porque eu fui uma dessas pessoas. Lembra que eu falei há Você pouco foi, que você eu foi. jamais me acharia Por que capaz de você se fazer? permitiu? Eu me boicotei já muitas vezes, por isso que eu estou falando. Hoje em dia eu me jogo, mas há 3 anos atrás, jamais. Nossa, falaria, sou incapaz de fazer essa live com você agora. Entendeu? Né? É. E como é que é, então, já que você falou sobre isso, como é que você se via, como é que você se vê e o que foi que quebrou esse paradigma? Qual foi o momento que você quebrou e falou assim, agora chega? Foi quando uma pessoa virou para mim e falou assim: tem alguma coisa que te bloqueia que eu ainda não entendi o que é. Eu comecei a trabalhar isso e pensar, porque realmente eu não enxergava um bloqueio. Eu achava assim, não vou fazer e pronto. Mas aí eu pensava, por que eu não vou fazer? Aí comecei a fazer aos poucos. Falei, não, acho que eu posso. Vou um pouquinho de cada vez. E hoje em dia, eu acredito que tem pessoas que eu tenho que me apresentar novamente, porque pessoas que me veem há muito tempo não me reconhecem. Porque eu trabalhei isso bem em mim, sabe? É uma coisa que eu tenho trabalhado diariamente, incansavelmente, porque eu acho que a gente tem sim que buscar crescer naquilo que a gente gosta. Acho que não tem que estacionar. Aí eu acredito nisso. Foi uma palavra de uma pessoa que me deu um sacode e eu fui pensar. Às vezes a gente precisa, né, de uma palavra, de um escuta aqui, não É, é? e principalmente, Silvia, acreditar que é a nossa vida, Sim, não é a vida acreditar. do outro. Porque o medo, ele sempre existiu, vai existir, ele é um instrumento de defesa. Verdade. Né? Nós temos que tê-lo para ter o instrumento de defesa. Mas o que nós estamos falando são os boicotes que geram as dificuldades para a continuidade de nossa vida. Uhum. Porque a partir do momento que nós crescemos, tudo no nosso corpo continua crescendo. As células continuam modificando. No momento que a gente toma banho, no momento que corta a unha, e várias coisas estão modificando. De tempo em tempo, a circulação, tudo modifica no nosso corpo. E aí, éramos menores, começamos a ter um processo de crescimento. E por que não na mente? Por que Sim, não? por isso que falam, né, que muitas mentes ficam atrofiadas, porque a gente às vezes não permite que acompanhe o nosso crescimento, É? né? Então é uma coisa assim um tanto estranha, porque você vê através do espelho, nós vemos através do espelho o crescimento, mas aqui dentro, por que não está crescendo? Então fica A incompartilhado. Max Baixinha está falando, é o medo do novo, exatamente. Só que, a partir do momento que eu me coloco diante do medo do novo, o novo é constante. Verdade, a gente E tem que aí? superar isso. Né? Porque a cada dia é uma condição de novidade. Ontem, com a Max, ela estava toda animada. Estudou, fez um monte de coisa, decorou. Estou só ouvindo, né? Eu vi ela ali Não alguns dormi. papeizinhos para ler, e você falou com ela, não vai nem precisar desses papéis. E eu falava que calma, menina, calma, e ela nervosa. Eu vi, Max, eu vi. Então, é isso, né, que acontece. Não é a condição de você só se preparar. Você tem que ser o que você é, que veio Sim, ser.
Tem que E se isso permitir, né? se permitir. E quando você faz isso, tudo Gente, eu tô brota. com... Tá o quê? Eu Tá posso ligar nervosa o também? ventilador rapidinho? É porque meu ventilador é Claro. barulhento, eu desliguei, vou ligar, peraí. Tá, tudo bem, tudo bem. Então, o que é legal é nós nos permitirmos a dar a possibilidade para que tudo isso seja liberado em nossa vida. Porque senão ficaremos sempre presos. Estou falando aqui, Silvio, o seguinte: se nós não permitirmos em relação ao que vai acontecer, nós ficaremos sempre presos e teremos várias e várias justificativas. E a vida E passa, aí, não fez nada, não resolveu nada, não é? não, não. Aí depois que eu me descobri assim, que eu pude me libertar, digamos. Então, eu resolvi seguir esse caminho de ajudar também as pessoas, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa de hoje para amanhã. Então, tudo que eu puder fazer por alguém para ajudá-lo, pode ter certeza, eu estou aqui para fazer, porque eu entendi que o caminho é esse. E é muito bom quando você faz isso, porque todos que virão, eles sabem que você também passou pelo que eles estão passando. Sim, e a gente É um também, aí conhecimento a de gente causa. entende melhor o outro, até porque, sabe, né? Eu não gosto desse negócio de dar opinião e não ter vivenciado algo parecido. Sim, É bom ter passado sim, uma vivência parecida até para saber como ajudar. sim. Ó, o Max está pedindo socorro. Venha, vamos conversar sobre fisioterapia, eu vou te indicar os livros. Não, ela está pedindo socorro porque amanhã é de novo. Então, calma. Eu posso mostrar outro livro? Por favor, à Esse vontade. livro, você falou aí do medo. O Casaco de Pupa, gente, é maravilhoso para trabalhar o medo. É a história de uma menina, é da Helena Fernandes, editora Jujuba. É a história de uma menina que andava com um casaco enorme e ali ela colocava todos os seus medos. Medo de repetir o passado, medo do futuro, medo que tudo mude. Exatamente isso que a gente está falando. Medo de voar, medo da solidão. Até que um dia o casaco fica super pesado, ela não aguenta e tem que abandonar. Aí eu acho maravilhosa, ó, o Helder conhece e ama esse livro. Eu acho maravilhosa essa metáfora. Eu fiz um trabalho com esse livro com as crianças, coloquei um paletó, enchi de jornal, e ali aí eu dei um papel e um lápis para cada um, e cada um eu falava assim: escreve o que você tem mais medo. Aí começaram a escrever. Eu tenho medo da morte, tenho medo de ficar sozinho, tenho medo que minha mãe morra, tenho medo de exercício de matemática, medos diversos. E aí as crianças, algumas riram, né, de medos assim que a gente considera bobo. Eu falo, gente, o medo do outro é diferente do nosso. E todos são medos. E ali a gente fez esse trabalho simbólico de colar os medos no casaco. Eles tiveram a oportunidade de falar. Eu acho assim, para mim que estava ali na roda e para muitos também, é uma sensação assim libertadora, mesmo que seja simbólica, seja uma metáfora. A partir do momento que a gente declara aquilo, já fica assim, boa parte livre, né? Então eu acho muito interessante isso, trabalhar a E história e isso trabalhar com atividades. tem um filme, Silvia, chamado O Pelegrino. É um filme muito legal. Não conheço Conta a ainda. história. É de um livro, é de um livro inglês, né, de um livro bem antigo, e fizeram um filme em relação a isso. E nesse filme, a pessoa tem uma mochila com tudo isso que você está falando, com todos os bloqueios, com todas as dificuldades, né? E ele carrega essa mochila. Então, essas linguagens, elas são extremamente importantes, tá aí, ressignificar a história, né, que o Helder está falando. Olha, um beijo para a Lúcia. Beijo, Lúcia. Traz a Lúcia aqui na sua live que você vai amar. Ah, Nossa, é? ela tem uma vivência, umas histórias. É uma índia maravilhosa que eu amo. Traz a Pô, Lúcia. que legal, que legal. É. Você Ela vem, né, é Lúcia? de qual? Ela é de qual região? Ela é Daqui de do Rio mesmo? descendência indígena. Você é de onde? É Aham, do Amapá, Lúcia? Escreve aí. Não sei se ela ainda está. Eu não sei. Eu sei tá. que eu conheci a Lúcia aqui no Rio mesmo, mas ela tem um projeto.
que ela fez pelo Banco do Brasil, que é uma peça, um monólogo que ela faz contando a cultura indígena amazonense, que é de chorar, de tão lindo. Traz ela para falar com você, que ela é uma pessoa assim, incrível. Claro, claro. É porque eu morei lá na Amazônia e trabalhei também com índio. Então, estou falando isso para saber, né? Se for da Amazônia, pô, é muito legal. Eu tenho fotos, né? Por exemplo, tem a dança da tucandeira, que é a relação da criança. Ela dança com a mão cheia assim de uma palha e coloca o ferrão das formigas para dançar e toma caxiri, quer dizer, uma história indígena assim, muito legal, que é a maioridade, né, do índio. Ah, eu acho lindo Mas, esses rituais. Essa de sim, sim, passagem, né? Uma coisa é, maravilhosa. é rito de passagem, rito de É, passagem. Eles ficam dançando durante 6 horas, né? Com a mão assim para cima, e aqueles que conseguem já entram na maioridade. Então, é muito legal compreender as culturas como um todo. E diante dessas culturas, já que você falou isso, tem também as suas histórias para quebrar os medos. Tem as suas histórias de complementação para que a criança ou adolescente ele já tenha um entendimento sobre a natureza, e tenha um entendimento sobre si mesmo, tenha um entendimento sobre o mundo espiritual. Então, isso é muito legal. Aí, quando você apresenta um livro desse a essas pessoas que têm várias camadas, significa o quê? Que não tiveram a oportunidade de bons entendimentos, de bons esclarecimentos. E aí elas começaram a criar camadas de proteção, de inseguranças. sim, E verdade. um livro desse é libertador. Sim. E isso traz. Mostra mais um outro livro aí que eu quero ver, por favor. Eu acho importante também trabalhar na infância, a partir da infância. Talvez muitos nós adultos tenhamos esses bloqueios porque não tivemos oportunidade, né? Ninguém nos pegou pela mão, vem cá, vamos começar a observar. Olha, esse aqui é sensacional. Eu faço muita propaganda dos livros porque eu sou apaixonada pelos livros, gente. O Helder que está Ótimo. aqui, ó, a Amanda vão concordar comigo. O Monstro das Cores. Que é a história de um monstro que está com sentimentos todos misturados. Todos. É da Ana Lenas, editora Aletria. Ele tem todos os sentimentos misturados, que aqui no livro é separado por cores. Aí aparece a Ah, letra. legal. Enrolado de novo, você não aprende nunca. Aí pega ele pela mão, né? Ah, vem cá, vamos resolver isso aí, vamos desembolar. E ela começa a separar os sentimentos dele por cores. Põe cada Sim. um no seu lugar. E arruma potinhos, olha. Vou passar rápido por causa do tempo. A alegria põe no Aham. amarelo, aí a tristeza põe no azul, a esperança põe no verde. E assim vai, a raiva põe no vermelho, para ele ter arrumado dentro dele onde fica cada coisa e não misture tudo e saiba lidar com as suas emoções. Isso aqui é maravilhoso para criança, para adulto. Amo esse livro. Ó, a Bárbara É, também ama. Beijo, Juju. você deve ter vivenciado, Silvia, muitos choros, né? Choros de alegria. Eu, inclusive, em roda, eu lembro de umas 2 vezes que eu não consegui segurar. Gente, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí eu segurei, né? Falei, não sei. Eu fiquei assim, poxa, será que eu devo chorar na frente da criança? Mas difícil de segurar. Aí depois até fui conversar com a Cris Seixas. A Cris, gente, é minha fadinha da biblioterapia, tá? A pessoa que eu amo, assim, sou grata. Adoro estudar com ela, porque me botou nesse caminho bonitinho. E aí ela falou, Silvia, você deveria ter... Beijo, Kátia. Kátia é minha comadre, gente. Amo. Ó, tô igual ao programa, como você falou. O que eu tava falando? Ah, é. Aí eu fui conversar com a Cris. Já está à vontade, né? Não, mas eu fico à vontade. Aí eu até me enrolo. Aí eu fui falar com a Cris falou, não, Silvia, não teria problema nenhum se você se permitisse chorar na frente da criança. Você ia explicar que era emoção. Aí, desde então, eu guardei esse momento para uma próxima vez, vou chorar sim, se der vontade. Mas veio a pandemia, esse ano mal comecei o trabalho.
né? A gente tem feito por vídeo que não é a mesma emoção, não tem aquele retorno, o retorno é mais lento, né? Distante. Mas eu aguardo sim por essas rodas emocionantes, porque são muito gostosas. E já houve criança. Deixa eu contar um caso aqui que mexeu comigo. Claro, claro, Eu claro. contei uma história. Helder, me lembre, por favor, o nome do livro. Aquele livro que o André ilustrou, que tem duas histórias, o do avô e do pai. Que a história do pai, o menino acha uma mala, alguém entrega para ele com objetos do pai, ele não vê o pai há muito tempo, o pai foi viajar, está muito longe, o menino morre de saudade, e ele começa a recordar, né, do pai vendo as coisas. Eu tinha um aluno que ele era terrível, o capeta. Ele infernizava a minha aula, falava, vem fulano, eu tremia das cabeças aos pés. E nesse dia eu percebi que ele estava quietinho, vindo a história. Aí eu ficava olhando e falei, ué, mas será que ele não vai me atrapalhar hoje? Eu estranhei. O garoto lá concentrado e eu contando a história, contando a história. Aí no final, eu não pergunto nada, o que achou da história, não tem isso. É se a criança quiser falar ou não. Aí ninguém quis falar, dispensei tchau, queridos, beijo, até a próxima aula. E esse menino não saiu. Aí no final ele falou assim: olha, Silvia, essa história tocou aqui, ó, no meu coração. E saiu. Aí eu fui conversar com a professora: poxa, fulano ficou quietinho e falou tal coisa. Aí ela falou: Silvia, hoje é o último dia dele na escola, ele está indo encontrar o pai. Vê que coisa! Nossa, aquilo me deu assim uma alegria, sabe? São coisas assim inexplicáveis. Eu acho muito gostoso mesmo. Acho que a pessoa tem que estar ali para ouvir na hora, sabe? Eu precisava pegar esse livro porque aquela criança precisava desse momento. Eu entendo e acredito assim. Né? Nessas horas eu me vejo como um instrumento assim, de ponte entre o livro Sim, e a sim, pessoa. Né? Isso eu acho sim. muito Por gratificante. isso, Muito mesmo. por isso que eu te falei que é preciso ter uma Beijo, quebra de Anderson. paradigmas. É preciso ter essa mudança de comportamento. Porque Sim. se nós não nos permitirmos a fazer isso, nós não iremos alavancar vidas, pessoas. E Então, nunca mais é tive lembrá-lo. notícias desse menino. É mesmo. Nunca mais. Se você me falar o nome dele, eu não lembro. Não lembro. Depois de eu até conversar com a Bárbara, que é lá da escola, se ela lembra, vou dar as características dele. Não lembro o nome, foi um menino assim que ficou um ano e marcou a minha vida com essa situação. Foi incrível. O Helder está falando, os livros Os nos livros nos escolhem. escolhem, Né? exatamente. Me lembrou muito em relação a cristais, me lembrou muito em relação a certas coisas ligadas à natureza, porque existe uma sinergia. Quando aquele ou aquela pessoa está focada em criar daquele produto, daquele instrumento, algo de multiplicidade energética, tem que haver um feeling. Sim, Então, quando nós entramos, por exemplo, numa biblioteca, se não temos já em mente algo, nós vamos passeando, passeando, de repente nós paramos em um ponto. E nesse ponto é que começa toda essa condição de sensibilidade. tem que E haver isso é uma muito legal. sensibilidade. É. Isso é muito legal. Então, se há esse tipo de. Vamos colocar assim: tem uns que vão para as bibliotecas, tem outros que vão para outros lugares. Tem emoções para tudo. Tem uns que gostam de ficar em casa, tem outros que gostam de ficar na rua, tem uns que gostam de encontros pessoais, tem outros que gostam mais de isolamento. Então, essas energias é que nos dão uma condição bem mais agradável de compreender como é que nós estamos para os demais. De que maneira? Então, se você tem a possibilidade de intermediar, porque também tem uma outra coisa, Silvia, não adianta você pegar um livro ou vários livros que você tenha, se você não conseguir pegar, falar da forma que ele está sendo apresentado. Sim, não pode Porque ser de uma senão coisa fria, de qualquer jeito, sem emoção. A gente tem que sentir, não como a vai. gente já falou aqui, né? A gente tem que sentir Sim, para passar para o outro. sim. E o outro vai compreender, porque você está dentro do livro.
Isso é que é o grande barato do livro. Ele faz com que haja interação. Então, no momento da pessoa estar ali contando, conversando, todos nós já estamos dentro do livro. Sim. E aí sim, aí saem as emoções, brotam várias coisas, e isso é que nos dá a condição. Por isso, o choro, por isso, o guardar, como ele falou, né, do encantamento. O que você fez em relação ao garoto? Você o preparou para o encontro com o pai, sem saber. Eu entendi assim, sem saber. Se eu soubesse antes, talvez ficasse travada, não conseguisse fazer. Foi muito especial esse dia. Já tem anos, e assim, nunca vou esquecer. E isso te dá, e dá uma história para que quem esteja também assistindo comece a criar movimentos internos de libertação. Sim. Porque é simples. O ato do se permitir, ou o ato do acontecer, não precisa estar dentro de uma sala de aula, é num papo. Assim como chegaram a você e te perguntaram. Ninguém te preparou. Foi apenas uma pergunta. Você Essa não pergunta preparou mexeu aquilo. comigo demais. Sim. Isso é que é legal. Então, qual é o sentido da vida? É permitir-se, porque ela está a cada momento nos brindando de emoções. E essas emoções, por isso que você falou assim, então nós temos que dar o tempo, cada um tem o seu tempo. Mas como é que é isso? Né? Até que ponto essa permissividade é realmente uma condição para aquela pessoa? Eu não posso intervir em você. Eu apenas planto uma semente. Vai depender de você. Então, pela minha experiência, eu acho, meu tempo, eu consegui perceber. Eu acho que uns percebem e outros nunca perceberão. Né? Tem que estar aberto à mudança. Eu acho que a primeira coisa é a gente querer mudar, ver que precisa fazer algo diferente, porque se a gente não quiser, de nada adiantará, né? Dentro de um processo educacional, dentro de uma sala de aula, dentro de uma quantidade de pessoas, a mesma informação ela é dada. Sim. Cada um Alguns absorve de um jeito. escutam, É, né? Tem uns que têm um timer já. Tem outros que já vão. E tem outros que não estão nem ouvindo. Verdade. Aí o professor, muitas das vezes, ele não pode ficar com a insatisfação a partir do momento que ele consiga transmitir de uma maneira clara. Não aquele que simplesmente fala, como você falou, né? O didático. O didático, ele também é, mas o processo do educare, eu tenho uma página no Face que eu coloco as postagens chamadas educare e religare. Porque o conceito é religar. Religar entre as pessoas e religar para o alto. Se você não faz isso, não acontece. Então, existem mecanismos, sim, de você fazer com que as coisas venham ser ditas e colocadas de uma maneira simples. Os livros que você está falando aí, nos mostrando, o que você mostrou? Monstros que até então seriam coisas ruins, e não são. Foram quebrados. Foram quebrados. Olha o desenho dele. Não é um desenho ruim. Né? Não, é diferente. Sim. Né? É para a gente a lidar com os nossos monstros, né? Ajuda a gente a lidar com os nossos próprios monstros. Justamente. Então, quem fez desenvolve um conceito muito voltado do seguinte: eu vou pegar aquela palavra, vou quebrá-la e transformá-la em algo que vai ser substituída por outras coisas. Então tem o monstrinho, que já não é um monstro, aí já fica bonitinho. Né? Monstro nunca é bonito. Nunca é bonito, mas aí é. Então, é aquilo que vai receber no nosso corpo, na nossa vida. Então a gente vai olhar para dentro e falar assim, pô, peraí, eu é que comando, não são vocês que comandam. Vocês estão aqui dentro.
Então, eu sou maior do que vocês. Se eu sou maior do que vocês, eu posso dominar vocês. Eu Isso. posso fazer com que vocês... Né? E aí começa um processo. Isso é que é um grande barato. Então, nós temos essa condição e temos que nos permitir. Tem Sim. mais livro aí para me mostrar? Me mostra aí. Olha, tem. Olha. Esse aqui também foi maravilhoso. Nada. Vocês estão vendo que estão com selinho? Que eu fui lá na escola outro dia e peguei os livros. Eu estava sentindo falta de alguns livros perto de mim. Porque eu tenho aqui em casa, mas esses eu só tenho na escola. E esse Nada Ainda foi uma experiência desse ano, a primeira aula desse ano. Eu tive uma experiência muito bacana, porque eu tenho um aluno, ele é hiperativo, agitado, e esse livro fala exatamente sobre isso, sobre o esperar. É a história de um senhor que planta uma semente, aí ele todos os dias vai vigiar, ver se está brotando, e tem um pássaro que fica vigiando do alto também. Aí ele chega lá, olha, nada ainda. Aí nada, vai embora. Nada ainda, isso dias e dias e dias. Aí ele fala, não venho mais, porque não está brotando, está demorando. E na ilustração mostra que lá na terra está brotando sim. Ele que não consegue ver ainda. Só que ele desiste, vai embora. E o pássaro, muito esperto, vai lá sozinho, num dia que a planta cresceu, uma flor linda, arranca a flor e vai embora. No dia seguinte, o senhor volta, vamos lá ver, né, se nasceu, se não nasceu. Chega lá, só tem o caule, não tem a flor. Só que ele não foi mais, perdeu, não sabe o que aconteceu, e falou, nada ainda, não soube esperar, e perdeu a flor. O meu aluno ficou louco com essa história, ele se viu ali. Ele contou, do primeiro dia que eu contei isso aqui, foi na primeira semana de aula, até na primeira semana de março, que foi o último dia antes da pandemia, ele contou a história para a escola toda. Silvia, vem cá, olha, não tem aquela história? Olha, a Silvia me contou. E contava para todo mundo. Porque ali ele falava, tem que esperar, né, Silvia? Que é uma criança que eu percebo que tem essa necessidade. Ele precisa dessa ajuda do esperar, do ter calma. Infelizmente veio a pandemia, não pude conversar com a psicóloga que está até aqui, ó, Amanda. Nem sei, Amanda, se eu já conversei isso com você. Aí eu queria levar adiante com ela, veio a pandemia e ficou assim parado. Mas assim, dá para fazer um trabalho maravilhoso. Depois eu falo. A Bárbara Florento. Quem foi? Já está perguntando quem é, viu? Depois eu falo. A primeira coisa, Silvia, é pensarmos também na paciência, que é a ciência da paz. Sim. Então, eu tenho que ter o meu corpo, que está em movimento, que vibra, que é a ciência. Então, ele está sempre vibrando, junto com a mente. Aí eu coloco a mente mais em equilíbrio, que vai me dar a paz. Paz na ciência, que dá a paciência. E para que isso venha acontecer, em cidades como nós vivemos, de muitos habitantes, passa a ser uma coisa assim um pouco difícil, porque todos nós viramos relógios também. Todos nós não temos mais a condição de olhar para a natureza e perceber que tudo tem o seu tempo. As flores, os frutos. Diz que é tudo para ontem. E essa geração de agora, acho que está pior ainda. Né? E isso... A tecnologia... Isso faz com que nós não tenhamos uma relação entre corpo e mente. Sim. Tem esse desequilíbrio. E aí, quando eu cheguei ontem para a Max, falei para ela da rosa, não sei se tu viu, da rosa e da vela, no exercício que eu falei com ela. Não vi a live toda. Não assisti tudo. Eu falei para ela em relação à respiração, que ela dá aula assim, de um grupo de crianças, né, com respiração. Eu falei, olha, a próxima vez você faz o seguinte, fala para as crianças que elas ficam com as duas mãos assim. Uma das mãos tem uma vela acesa e na outra mão tem uma flor bem cheirosa. Na flor cheirosa você vai inspirar e na vela você vai soprar. Legal! Então você cria uma relação com a natureza, com o teu corpo, com o ambiente, e você vai começar a desenvolver o quê? O equilíbrio da paciência.
E isso começa trabalhando em criança, trabalhando de um modo geral, tudo dentro do imaginário, dentro das sensações, das emoções. Então, o que, que nós somos? Crianças ainda, em relação a tudo que nos coloca. A nossa idade em relação a uma árvore não é nada. A uma pedra não é nada. Né? Nós estamos ainda engatinhando. Então, como é que você vai falar assim, pô, já nasceu? Não. Dentro do nosso corpo, até mesmo no caso das mulheres, né? Que são vocês, para gerar, tem que demorar, ou vão ficar batendo na barriga? Vai sair? Vai sair? É? No final da gravidez a gente fica assim mesmo. Vai sair, dá licença? Nossa, não aguentava mais. Dá uma Bora. Que pesa. É mesmo? A minha filha já tem 18 anos. Mas, assim, foi uma experiência boa. Né? Aí quer dizer que falou assim, vambora, o aluguel, já venceu tudo, né? Mas não estava na hora, né? Tem que esperar o tempo. Mais uma vez o tempo. É o tempo. Eu tive uma palestra com a Dani. A Dani vai ser na semana que vem, né? Ela falou sobre candomblé, e lá da Bahia. E ela falou uma coisa muito legal, que dentro das entidades ligadas às energias, existe o tempo, que é uma entidade. Legal. Né? Tanto é que aquela música do Caetano, que eu até falei com ela, és um senhor tão bonito, quanto a casa linda. Tempo é um orixá do candomblé. Não sabia. Que dia vai ser o encontro com ela? Vou ver. Dê uma olhada no meu Instagram. Mas fica salvo, né? Semana. Fica salvo. Tá salvo. Vou ver. E ela veio explicando que todos eles têm a ver. Então, o tempo também é isso. Então, a partir do momento que nós ficamos alinhados com o tempo, nos dá uma condição melhor da compreensão. Nos dá uma condição melhor de quebrarmos tudo aquilo que até então foi colocado na nossa vida. Foi colocado nossos medos. Quer ver um medo muito grande que acontece às vezes? Tem criança que tem medo de cachorro. E aí, você vai perguntar assim, você foi mordido? Não. Aconteceu alguma coisa contigo? Não. É porque minha mãe, meu pai ou alguém tinha medo, andava aí passa com a criança, né? O temor. Sim. Sim. Então, tem várias coisas que acontecem das falsas crenças que o adulto, quando cresce, né, tem muitos bloqueios. Então, aquilo que você falou realmente procede. Temos que trabalhar com as crianças. Temos que desenvolver com as crianças. Porque aí, quando ela te dá essas respostas, ela será depois um adolescente, um adulto, bem mais visando e percebendo a natureza e respeitando. Mostra mais um livro aí. Olha, eu vou mostrar outro que eu usei lá com as senhorinhas, tá? Carmela Caramelo. Esse livro é minha paixão. Eu fiz aqui uma seleção dos livros que eu mais amo, tá, gente? Carmela Caramelo é uma pessoa super autoastral, que ela é meio desengonçada, esquece das coisas, mas ela nem liga, ela sempre vê o lado bom da vida. Porque ela fala que tem dias que sim, mas tem dias que não. Aí, às vezes, ela tá lá na casa dela, bota o leite para ferver, esquece. Ela fala, tem dia que o leite é mais rápido do que a gente. Aí vai costurar por o dedo, aí briga com a agulha, daqui a pouco tá bordando de novo, e faz doces e chama a criançada para comer. O que mais? Espera que eu esqueci. Eu leio tanta essa história e eu acabei esquecendo. Ai, gente, o que mais? Ela vende flores na vizinhança, que ela faz flores de papel. Ela é muito querida na comunidade, é aquela pessoa autoastral. Só que tem dia... Falando que você é a própria Carmela. Quem falou? Me vejo nela, me vejo na Carmela. Me identifico muito com esse livro. A Bárbara falou que é você. Tem uma página dela que eu concordo demais. Porque aí a gente vê que nem tudo na vida é bom, né? Que ela fala. Tinha dias em que Carmela Caramelo não conseguia brincar tanto.
E ela chamava tudo de tristeza. Olha ela triste, que coisa linda. Até ela triste, ela é bonita. E aí eu vejo nesse livro isso, que a gente tem que saber lidar com as alegrias e com as tristezas. E que tá tudo bem um dia não tá legal. Nesse período de pandemia, agora eu tenho ficado mais tranquila, mas quantas vezes eu fiquei arrasada, triste, desesperada, sem saber o que ia acontecer. Aí eu acho que a gente tem que se respeitar assim. Poxa, hoje eu não estou bem? Tudo bem também. Hoje eu não estou, amanhã eu vou melhorar. Não tem que ter essa necessidade de estar bem todos os dias. Aí eu mostrei esse livro lá para as senhoras, e nós conversamos bastante sobre. Elas falaram, ah, mas as crianças devem amar esse livro porque as ilustrações são tão bonitas. Umas gostaram do momento da ilustração. E é bacana isso, que é um livro que a gente fala que é para criança, não é para criança, é para quem quiser, quem tiver aberto. E muitas dessas mensagens não são quem falou que é para criança ouvir, é para a gente ouvir também. Tem que haver respeito ao livro infantil, dito infantil. Né? Eu fico muito injuriada quando falam, ah, mas você conta historinha? Você vai pegar o livrinho, sabe? Minimizando. Eu falo, não, é um livrão, eu vou contar um livrão. Porque sim, Bom, considero sim. primeiro que nós temos a nossa criança interior. Sim, que não morre nunca. A gente leva para sempre. E essa criança interior, ela se manifesta em vários lugares. Praia. Qual é o adulto que não sai correndo, que mergulha, Verdade. que faz Ai, uma saudade de a praia. Meu Deus do céu, desde fevereiro. Calma. Esperando pacientemente, mas que dá uma vontade, dá. Eu tô amando ver fotos de praia, doido pra praia. Segunda coisa, e tornamos novamente, música. Vai ouvir uma música, vai embora. Sim. Então, a nossa criança interior, ela se manifesta de várias maneiras. E nós precisamos tê-la sempre ao lado, porque ela é o nosso combustível, ela que nos alimenta. Porque aquele adulto que não cultiva a criança interior, ele se torna chato, amargo, verdade, exatamente, distante dele mesmo. Então, é preciso que haja. Então, qualquer livro é bem-vindo, qualquer pessoa é bem-vinda, qualquer palavra é bem-vinda, a partir do momento que você está valorizando, engrandecendo, trazendo bem-estar. E não é tão difícil fazer isso. Não é tão difícil. Nessa nossa live aqui agora, faltam apenas aí, ó, faltam 3 ou 4 minutos. Poxa. Quantas alegrias nós já levamos para muita gente. E nos alegramos também. E isso é que é legal. Então, é gerar satisfação. Não nos conhecemos presencialmente. Né? O primeiro contato que estamos tendo agora, e isso está sendo, Silvia, o grande momento agora. Então, eu estou vendo também que a pandemia está criando novos paradigmas, novas possibilidades. Olha, quantas pessoas eu tenho conhecido maravilhosas. Tem o Helder, que está aqui, que é um rapaz lá do Espírito Santo. Te aconselho também a convidá-lo, que tem uma história linda. A casa dele, ele transformou num centro cultural e está mudando a vida das crianças da comunidade que ele vive. Uma pessoa interessantíssima para você trazer aqui. Uma pessoa que eu conheci, então, se não fosse a pandemia, talvez não tivesse conhecido, com o corre-corre da vida, a falta de tempo de entrar nas redes sociais. Eu tenho conhecido muita gente bacana. Por isso, eu já estou, creio eu, dando uma somada rápida aqui, quase 60 pessoas ou mais. Ah, que legal. Cada dia uma pessoa. Cada dia uma pessoa. E estão vindo agora outras pessoas, como você já fez aí com um vídeo de 3 pessoas. Então, o que significa isso? Significa que existe uma grande energia, que até então ela estava dispersa, e muitos comungam do mesmo objetivo, que é criar multiplicidade de informações. Então, você e as demais pessoas, com isso, nós vamos aumentando essa rede. Sim. Faltam 20 segundos. Suas considerações finais, Silvia. Quero te agradecer, falar que eu amei vir aqui conversar. Quero mandar um beijo para todo mundo que ficou aqui assistindo. As pessoas que eu conheço, as que eu não conheço, possamos nos conhecer e, como você falou, criarmos essa rede de coisas boas, que é isso que a gente precisa e merece. Grato também pelo teu carinho.